queridos, vamos orar. Pai, graças te damos pela vida da Cris, graças te damos pela família dela e pelo chamamento que o Senhor tem com ela. Pela disposição que ela teve em estar aqui, Senhor, eu sei que ela está correndo em meio à campanha, ela está fazendo tantas coisas, ó Pai, mas ela dispensou um tempo para estar aqui conosco. Ela poderia estar em tantos outros lugares, ela poderia estar com pessoas tão importantes e renomadas aqui na terra, mas aprove ao Senhor que ela estivesse conosco, um povo pequenino, mas um povo, Pai, que tem decidido fazer o que é correto, decidido conhecer das tuas verdades e caminhar na tua verdade. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar a tua filha conforme o teu coração deseja. E nós declaramos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e corações prontos como terra fértil, para receber a semente imutável, inabalável, poderosa e incorruptível da tua palavra. E essa semente frutifique em cada coração, em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria dizer uma coisa, que eu fiquei tão encantada com... Como é o nome desse? Theo. Eu fiquei encantada com o Theo, porque a Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Eu vejo que o pai está ensinando, né? No caminho. Não tem microfone. Theo, não tem microfone. Ninguém deu microfone para o Theo, gente. Mas eu ouvi bem ele cantando. Chegou. E eu queria dizer que Samuel é meu filho, Sâmia é minha filha. E os dois são uma bênção também na casa do Senhor. Então coisa boa é trazer os filhos pequenos mesmo. Samuel já pulava dentro do meu ventre, Sâmia também. Cada vez que eu ouvia um louvor, então o irmão continua nessa fé, em nome de Jesus, que há resultado, viu? Amém. Deus abençoe. Cristo que é bom, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos, amém? Pai, Senhor, amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do Jorge, pela vida da Thaís, que pôde me acompanhar. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus pela vida da pastora. Eu salvei Vivian. É isso aí. É Vivian, tá. Porque falaram, o dia que eu a conheci, não é Viviane, não é Vivian. Ficou aquela coisa no carro, é Vivian, Viviane, é Vivian. Falei, gente, eu vou colocar Vivi. Mas eu salvei com Vivian aqui, então tá bom. Bom, agradecer a Deus pela vida da pastora, pela confiabilidade, porque boa coisa é estar entre amigos. Jesus. Porque às vezes a gente está entre multidões e a gente não está entre amigos. Eu congrego numa igreja grande, bem grande, e eu sei o que eu estou dizendo. Quanto maior o povo, maior o inimigo, né? Maior os inimigos. Então, é bom nós estarmos no meio de amigos. Quero agradecer a Deus que me apresentou, agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo, pela vida da pastora Márcia Andréia, é isso. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. O tema que eu vou falar é um tema que nem todo mundo gosta e nem todo mundo se interessa. E é muito triste isso, porque nós estamos numa crise muito grande exatamente por isso. Porque as pessoas não querem falar daquilo que é tão importante, daquilo que vai definir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e até mesmo o tempo de vida que nós ainda temos aqui. Verdade. Nós estamos vivendo num momento crucial de decisão. Eu me chamo Cristiane Ferreira, eu congrego com o pastor Deiró de Andrade, é o meu presidente, minha pastora Ana Suzy Clabono de Andrade. Eu tenho 18 anos de vida de trabalho social, mas eu tenho 12 anos de vida pública. Meu último emprego foi na Câmara Municipal de São Paulo. 5 anos eu trabalhei com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, da família Tuma, do senador Tuma. Já trabalhei em outros departamentos, inclusive na Leste de São Paulo. Então eu venho construindo
E eu venho construindo não porque eu quero. Eu venho construindo por conta de uma promessa que Deus me fez em 2009. E eu venho caminhando e construindo, porque Deus, quando nos faz promessa, Ele também quer que nós façamos a nossa parte. Quando Deus levanta alguém e diz para você que Ele vai te dar um carro, a sua parte, aí não escolhe tirar a carta. Porque Deus não vai entregar um carro na mão de quem não tem carta. Deus não é negligente e nem irresponsável. Ele te fez a promessa, a sua parte é ir lá tirar a carta. Porque Deus não quer que nós ficamos andando irregular. Deus não trabalha na irregularidade. Deus é ordeiro. Verdade. Então é isso que nós temos que entender. E quando Deus diz para mim algo em relação à política, em 2009, eu fui procurar me envolver o máximo que eu podia e que eu conseguia. Então a minha vida é essa, construída. Eu tenho 2 filhos. Um mora na Inglaterra, foi embora faz 3 meses, e o outro mora comigo. O meu filho que mora na Inglaterra, ele é uma mistura de político com missionário. Ele trabalha comigo desde 2016, trabalhou na LESP, trabalhou na Câmara. Ele é um político, mas é um missionário, né? Ele tem sede por almas. O Natan é o mais velho, ele também é uma mistura de político com militar. Ele já foi do exército 3 anos. E pasmem vocês, o Natan só entrou no exército porque na ocasião o presidente nosso atual era deputado. E conversou com ele e disse: por que você não vai para o exército? E ele aceitou o desafio e foi para o exército por conta de uma conversa do presidente atual, que na época era deputado. Mas hoje ele está comigo trabalhando também nesse projeto que eu estou em 2022, né, gente? A gente tá, minha cabeça tá assim, eu troco o nome dos outros, gente. Vem o tempo todo chamando a Thaís de outro nome, entendeu? O Jorge de outro nome, as crianças, mas tudo bem. Livro de Esther, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vocês sabiam que a igreja vai decidir essas eleições? A igreja, a responsabilidade nossa esse ano é muita. A igreja vai decidir as eleições esse ano. E eu espero que os crentes sejam orientados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não orienta ninguém a fazer algo que vai contra a palavra dele. Qualquer pessoa que faça algo que vai contra a palavra de Deus não está sendo orientada pelo Espírito Santo, com toda certeza. Deus não se desfala. Deus não fala uma coisa aqui e faz outra lá. Não. Deus, o que Ele disse desde o início, vai até o fim. Glória a Deus, aleluia. Então, está muito fácil de escolher, gente. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se é para esse tal tempo como este chegaste a este reino. Eu costumo dizer, pastora Vivian, que ninguém nasce no lugar errado. Ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce no estado errado. Ninguém nasce na cidade errada, no município errado. Onde você nasceu é onde Deus queria que você realmente nascesse. Às vezes a gente fica revoltado, principalmente quando a gente passa pela adolescência, né? A gente fala: eu queria a família do fulano porque os pais dele são tão legais. E a gente acha: eu nasci na família errada. Pai e mãe é tudo igual, gente.
é que o pai e a mãe do outro é sempre mais legal mesmo. Porque você não é filho dele nem filho dela. Então ele vai ser muito mais legal com você. Mas com o filho dele, com a filha dela, vai pegar pesado igual o pai e a mãe pega pesado com você. Então não queira mudar de família, porque família é tudo igual, só muda de endereço e de sobrenome. Então, às vezes a gente tem essa impressão de não pertencer. Tipo, por que eu nasci aqui? Por que eu não consigo sair daqui? Ou por que eu nasci em tal lugar e agora eu vim para cá, parece que não tem nenhum propósito nisso. O que eu estou fazendo nessa cidade? O que eu estou fazendo nesse município? O que eu estou fazendo neste trabalho? Em 2020 eu chamei meu pastor e falei, chega, eu estou fora desse negócio. Eu não aguento mais. No fim da campanha, eu falei, eu não vejo a hora que chega novembro, que as eleições foram adiadas por conta do Covid. Eu falei, não vejo a hora que chega novembro, que eu vou pedir exoneração. Eu tenho profissão. Eu falei, eu vou voltar a atender, eu vou reabrir o meu consultório e eu vou dar tchau, porque se for para tratar com as pessoas, eu prefiro tratar ganhando. E eu falei, ele olhou para mim, ele parou, estacionou o carro, olhou para mim e disse, ministério você não pede para entrar, mas também não pede para sair. O que Deus colocou na sua mão é um ministério. Aí aqui, antes de eu entrar em Esther, eu quero dizer uma coisa para você. Eu fiz uma live esses dias com a doutora Jane. A doutora Jane é do Rio de Janeiro. E ela trabalha com mulheres que sofrem agressão. E ela trabalha com prevenção. Ela pega meninas de 12 anos até 21 anos e ela faz prevenção dessas meninas para não se envolverem em relacionamentos abusivos. Porque geralmente as meninas da comunidade do Rio de Janeiro, aos 12 anos, não tem pai. O pai foi morto pelo tráfico, foi morto ou morreu de overdose, enfim. Então ela faz um tratamento de prevenção. Não é porque você não tem a figura paterna que você precisa se envolver com qualquer homem para cobrir essa lacuna ou para você se sentir amada. E eu achei maravilhoso o trabalho que ela faz. Aí ela foi falando comigo, ela falou, Cris, só que tem uma coisa, eu trabalho com agressão contra a mulher. E ela falou assim, mas eu também trabalho com agressão contra homem. E pasmem vocês, os homens apanham mais que as mulheres. E o nível de assassinato, as mulheres matam mais que os homens. É que não aparece. Quando eles fazem a pesquisa é total. Mas isso acontece. E a gente começou a falar sobre algumas falhas da Maria da Penha, que é uma lei boa, mas tem algumas falhas. Não sei se vocês sabem, a mulher que apanha no fim de semana, ela não tem a delegacia da mulher. Ela só vai fazer o BO na segunda-feira. Porque no fim de semana não tem delegacia da mulher. E pasmem vocês, as mulheres apanham de quarta-feira e domingo é os dias que elas mais apanham. Que é o dia que tem jogo, e tem bebida, e tem droga. Então, essa mulher, ao fim de semana, se ela apanhar, ela vai ter que esperar a segunda para fazer o BO. Então, são coisas que tem que ser rever essa lei. Mas eu achei interessante, porque eu conversando com a doutora Jane, ela falou assim, Cris, nós como igreja erramos muito. E eu concordo com ela em número, gênero e grau. Por quê? Ela disse, nós pegamos um grupo de meninas e ensinamos elas a serem donas de casa, que é correto. Ensinamos elas a cuidarem do filho, que é correto. Ensinamos elas a serem mulheres de Deus, que é correto. Ensinamos elas a serem a líder do círculo de oração, que é correto. Ensinamos elas a serem a líder das meninas, que é correto. E a gente ensinamos elas a serem missionárias, que é correto. Ensinamos elas que elas têm que fazer curso para ir viajar, para fazer missão, que é correto. Ela falou, agora por que a gente não incentiva essas meninas a serem delegadas, advogadas, médicas, políticas, vereadoras, deputadas? Por que a gente não faz isso? Ela pode ser missionária delegada, ela pode ser missionária vereadora, ela pode ser missionária deputada, ela pode ser missionária senadora, ela pode ser. Mas nós espiritualizamos. Qual foi o maior erro da igreja?
achar que política e a igreja não combinam. Eu tenho uma notícia para vocês. O sistema nos enganou e Satanás aproveitou isso e colocou todo mundo, ou o máximo de pessoas que pudesse, na política. E a igreja hoje está sendo quase amordaçada no Brasil, porque tem lugar que ela já foi. Por quê? Porque política e igreja não combinam. O que não combina, eu estou fazendo esse trabalho hoje em respeito e com liberdade pela pastora Vivian e porque vocês aceitaram. O que não combina é usar o culto para fazer política. Sabe aquele político que chega aqui, fica 10 minutos, tira várias fotos e vai embora? Isso é usar a igreja para fazer política. Agora, politizar o povo nunca foi errado. Trazer à luz da palavra, se eu falar para vocês que 70% da Bíblia é política, só 30% da Bíblia ela vai falar de assuntos pessoais. Se você pegar o livro de Reis, livro de Crônicas, livro de Salmos, todos os livros, desde quando Deus fez Gênesis, Apocalipse, a primeira coisa que Deus disse para o casal é: governa sobre a terra. A primeira ordem de Deus é governo. A primeira ordem de Deus é: saiba dividir as coisas. Quando nós pegamos a Bíblia, que nós começamos a ler, que Deus escolhe José, o sonho que Deus dá para José, ninguém imagina que José vai virar governador. Mas por quê? Porque ele vai ter que simplesmente administrar. Política é administração de povo, de recurso, de economia. Isso é política. Você faz política da boa vizinhança. Se você mora num condomínio fechado, você não pode chegar gritando a hora que você quer. Você não pode chegar buzinando a hora que você quer. Porque isso é política. Tem a política do condomínio. Você tem que chegar, dependendo do horário, não fazer muito barulho, porque o vizinho está dormindo, ele acorda cedo no outro dia. Isso é política. Política é quando você sai e você convence a sua amiga de que algum produto que você está vendendo é bom, é melhor. Isso é política. Política é relacionamento, é se relacionar. Nós erramos muito quando nós olhamos e falamos: não vamos falar de política porque política é do diabo. Sabe outra coisa que nós erramos? Não vamos falar de sexo. Porque a gente vai induzir os jovens a fazer sexo. A gente não falou, o jovem faz. Não, nós temos que falar. Aí o que acontece? Nós não falamos de sexo na igreja. Aí vem uma professora engraçadinha que acha que ela pode dar aula de religião e sexologia na escola para o seu filho. Isso não é papel do Estado. Isso é papel da família. A cultura da família não pode ser invadida pelo Estado. Nenhum pai é obrigado com que o seu filho e a sua filha seja ensinado. Eu acho que é doutrinação, não é ensinamento. Por professores. Eu nem os chamo de professores. Professor eu tive há 35 anos atrás, 40 anos atrás. Eu tive professor que não faziam doutrinação dentro da escola. Eu nunca vi um professor falar para mim que eu tinha que chamar meu amigo de todes. E nem de amigues. E nem dele, nem diles. Isso para mim, essa linguagem neutra é uma imbecilidade. É um emburrecimento dos nossos jovens. E emburrecer ou desinformar a população é mais uma forma de fazer uma grande massa de manobra. Quem passa no concurso público escrevendo amigues? Quem passa no concurso público escrevendo diles? Quem passa no concurso público escrevendo língua neutra? Não existe isso. Apresenta para qualquer juiz, um advogado, meu filho fala o nome que eles fazem lá.
tem um nome, me fugiu agora. É um processo, mas tem um outro nome que eles usam dentro do direito. Apresenta com essas palavras. O juiz não vai aceitar. Então, quanto mais eles colocam esse tipo de linguagem, mais eles deixam os nossos jovens. E assim, não está na língua portuguesa, não é gramatical. Então, é mais uma lacração de gente que não tem o que fazer. Eu, lendo esse livro de Esther, ele é muito atual. Aliás, a Bíblia toda, ela é atual. Se você pegar a Bíblia e você ler a Bíblia, você vai ver que ela é muito atual, muito presente. Se nós fôssemos citar aqui inúmeras pessoas que Deus escolheu para governo, que Deus escolheu para estar sentado, nós temos Débora, uma mulher que Deus escolheu para governar sobre o povo, que foi para a guerra, que dividiu pessoas, que dividiu o exército, que disse, quem vai à frente, quem vai atrás, quem vai no meio. Nós temos pessoas que Deus escolheu. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Nós temos que começar. Eu tenho um projeto. Que eu quero conscientizar os jovens a vir para a política. Nós precisamos de jovens na política. E nós precisamos de cabeças frescas, de sangue novo. Nós precisamos. Nós precisamos que os jovens abracem. Alguém disse, mas fulano de tal se apropriou da bandeira. Ninguém se apropriou, ela estava lá jogada no chão, alguém pegou e levantou. E nós lembramos que éramos patriotas. Aí depois que a gente acorda, aí querem chamar a gente de tudo quanto é nome, menos de brasileiro. É, gente, absurdo você não poder usar a bandeira do seu país. Nos Estados Unidos, cada patriota tem a bandeira na frente da sua casa hasteada. Agora no Brasil, estão proibindo os brasileiros de usar a bandeira. Olha que absurdo. Nós não podemos ficar inerte como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia vai dizer que Esther, ela é escolhida. Você sabia que se você pegar o livro de Esther, no capítulo 1, se você começar a ler, você vai ver que não era Esther a moça que ia ficar no lugar de Vasti. A Bíblia diz que havia uma moça sendo preparada. Porque o eunuco diz, pegue a moça que já está sendo preparada e coloque no lugar de Vasti, porque isso vai dar ruim, porque o Senhor deu uma ordem para Vasti e Vasti não atendeu. Só que o que é sombra aqui é realidade no céu. Esther aqui era só a menina órfã, mas os céus dizia que Esther era a rainha. Você sabia que tudo que acontece aqui é sombra do céu? É por isso que ele nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu. E ele diz, traga o céu, porque isso aqui é sombra do céu. Nada aqui é realidade. O que é realidade é o que está no céu. Então quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos para Ele trazer o céu, é como se nós oramos, Pai, traz a realidade aqui. Amém. Traz aqui. Amém. Nesse nível. Aleluia. É por isso que quando nós plantamos no reino, no céu, nós estamos plantando no que é real. Amém. Porque isso aqui é só sombra. Amém. Então, é muito interessante isso, porque Esther não era a moça preparada, mas os céus diziam que era ela. A Bíblia vai dizer que acontece um concurso, e no concurso ela chega. Só que olha só, lembra que eu falei que você nasceu no lugar certo? Até as suas dores têm um propósito. Mas eu sofri tanto, mas não tem problema, tenha certeza que isso
é propósito. Alguém olha para Esther e diz: imagina, uma menina órfã de pai e mãe, criada, educada por um militar. Esther não era fácil. Eu acredito que quando ela chega, o eunuco olha e diz: ela é linda, mas vou ter que educar ela. Eu sou bisneta de major. Meu bisavô foi para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial e voltou, de tão bom que ele era. Bonzinho. Pensa no bom. E ele só não foi para a terceira porque infartou. E porque ela não aconteceu. Porque senão eu estaria aqui esperando ela acontecer para ele entrar. Mas eu sei o que é, porque as minhas tias, elas eram muito mandonas, muito autoritárias. E a minha avó era autoritária, a minha tia-avó era... Eu olhava o jeito delas e a gente chamava elas de sargentão. Eu acho Esther mais ou menos assim. Uma mulher forte, não chora por qualquer coisa. Não se desmancha por qualquer coisa. Esses dias eu conversando... Acho que foi hoje conversando com a Thaís. Acho que foi hoje que eu conversei. Falei, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita resiliência. Deus me deu isso, sim, eu tenho muita resiliência. Mas depois de uma batalha, tipo de 2 anos, 1 ano, eu fico 3 dias trancada no quarto. Literalmente, de verdade. Eu almoço no meu quarto, eu janto no meu quarto, eu tomo banho lá, eu não saio. Mas eu sou igual a Fênix. Quando eu saio prontinha para outra batalha. E eu tenho certeza que quando eu abro a minha porta, Satanás fala, meu Deus, pensei que ela ia se matar lá dentro, mas não se matou, saiu. E eu saio para dar trabalho para ele. Porque é para isso que eu fui plantada aqui. Não fui para trabalhar para ele, mas fui para dar trabalho para ele. Mas eu fico muito mal depois de uma grande guerra. Eu sei que depois do dia 2 de outubro, eu sei que eu vou ficar... É como se eu falasse, agora eu posso... Mas eu sou assim, é uma coisa minha. Esther, ela é uma mulher mega resistente. Porque ela não foi criada em qualquer contexto. Eu tenho pra mim, minha avó, falava isso. Hoje a gente tem que tomar cuidado para falar, porque qualquer coisa vira processo, né? Mas a minha avó tinha uma maneira de chamar a gente de Maria Moleque. Porque ela falava, isso é coisa de menina. E a gente subia na árvore lá com a perna toda arranhada. E a gente não... Roubar é muito feio, né? Mas a gente pegava as ameixas da casa da vizinha, a mora, entendeu? Aí quando a vizinha saía, a gente saía correndo. Eu era assim, eu era uma menina desse nível. Então, eu imagino estar mais ou menos assim, aquela menina não muito convencional. Não muito comportadinha, não muito... Então, quando ela chega, ela também chama atenção por isso. E o eunuco olha para ela e diz, vai dar trabalho, mas eu vou trabalhar nessa moça aí. Por quê? Porque os céus investiu nela. Ela olha, ele olha, leva ela, presta atenção. Esther é uma moça que fica num quarto diferente, com moças diferentes, num lugar diferente. Depois de 1 ano ela vai se apresentar. Se você não conhece o livro de Esther, ou se você não leu ainda, você sabe que todas as princesas que o rei colocou no concurso teve que perder a virgindade com ele em 1 noite. E se o rei gostasse dessa moça, ele casaria com ela. O que chama atenção no rei, fora os céus, que é o princípio de tudo? O posicionamento de Esther. A Bíblia vai dizer que todas elas receberam roupas, prata, ouro, joias, todas elas, inclusive Esther. E quando elas passavam a noite com o rei, a pergunta do rei era, o que vocês querem? Elas diziam, deixa nós ficar com o que o Senhor nos deu. Com as pratas, o ouro, as pedras, enfim, as roupas, o rei entregava. Quando o rei vai perguntar para Esther, ele diz, o que você quer? Ela diz, nada. A resposta dela é, eu não quero nada.
Esther estava dizendo para o rei: tudo que eu tinha nessa noite aqui de dignidade, o Senhor tirou. Então não tem como pagar. Quem tem preço vale menos do que foi pago. Esther tem valores e ela perde o valor naquela noite. E ela diz assim: eu perdi tudo de valor aqui. É isso que ela quer dizer para ele. A única forma do Senhor restaurar a minha dignidade é colocando uma aliança na minha mão, se casando comigo. Ele se casa com ela, porque Esther é uma moça posicionada. Aí acontecem muitas coisas. Uma das coisas que acontece é Amã, que é colocado como chefe da guarda, enfim. Só que ele tem Mardoqueu, que todas as vezes que ele passa não se prostra para ele. E a história vai ser baseada exatamente nisso. Acontece um decreto por conta de a vaidade de alguém. A vaidade de um homem que acha que o poder é dele, que acha que todo mundo está simplesmente a serviço dele. Alguém um dia pergunta para Mardoqueu e diz: por que quando Amã passa você não se prostra? Ele diz: porque eu me prostro, ele não é Deus, eu vou me prostrar só para Deus. O mesmo que trouxe, que fez a pergunta, é o que leva a fofoca e diz: você percebeu que Mardoqueu não se prostra quando você passa? E começa a confusão ali, a briga de egos. Um que não se prostra, porque adora só a Deus, e o que tem o ego inflamado, que diz: não, tem que se prostrar porque eu fui colocado como capitão da guarda. E começa aquela briga. Só que a Bíblia vai dizer que no meio da briga, porque se a briga ficasse só lá em cima, tava bom, né? Mas a briga fica lá em cima, aí desce para cá, aí começa a prejudicar o povo. Se a briga ficasse só entre os poderes, a gente falava para eles: se virem aí em cima, a gente não tem nada a ver com isso aqui, se virem aí. Mas não, quem sempre, como diz meu avô, paga o pato é a gente aqui embaixo. Então eles brigam lá em cima, aí um fica com raivinha do outro, aí faz leis para prejudicar o povo aqui embaixo, que não tem nada a ver com a briga deles lá em cima. Então Amã e Mardoqueu estão brigando. Amã diz: bom, então eu vou fazer uma lei. Que lei? Vou mandar matar esse judeu e todo o povo dele. Só que quando Esther entra, qual a ordem que Mardoqueu dá para ela? Não diga de que povo você é. Talvez ele nem sabia o porquê ele deu essa ordem para ela. Mas a ordem é: não diga nada de que povo você é. Na hora certa você vai poder falar. Quando acontece o decreto, eles fazem o decreto, o rei assina o decreto e diz por quê. Não tem que matar esse povo, porque eles são um povo que eles vão crescer muito, eles podem tomar o reinado do Senhor, porque essa história já aconteceu, e o rei fica preocupado, assina o decreto. Tá bom, então pode fazer a forca. E ele vai e faz a forca, e a forca é feita, e ele diz para a mulher dele: ó, eu estou fazendo uma forca, e a forca é para Mardoqueu. A primeira reunião, a mulher dele fala: vai lá e faz a forca. Na segunda reunião, ela diz: olha, se você começou a cair diante desse homem, coloca sua barba de molho, porque se ele realmente for um judeu, Deus é com ele. Só que Deus vai dar uma ordem para Esther através de Mardoqueu. Quando sai o decreto, quando chega aos ouvidos dele que o povo está correndo risco de morte, ele manda um recado para ela. E é esse recado que eu quero falar, sobre esse recado aqui. Deus pede algumas coisas para Esther. Primeiro, que ela não se cale. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão com medo de falar. Os pastores estão com medo de falar. Eu tenho um pastor amigo meu que já teve 7 sentenças de prisão
porque disse no púlpito que homem nasceu homem e mulher nasceu mulher. Nós estamos num momento em que a gente tem medo de se posicionar. E quando você se posiciona, você sofre processo, sofre agressão verbal, sofre punições, sofre contas banidas. Eu já tive 3 contas minhas banidas, simplesmente porque eu postei o Superman e a Mulher-Aranha e a Mulher Maravilha se beijando. O meu conteúdo era de ódio. Um casal hétero é conteúdo de ódio. Teve uma época que escrever glória a Deus no Facebook, eles não entregavam, eles não deixavam você postar. E escrevia uma tarja assim: conteúdo não apropriado. Glória a Deus. Nós estamos sendo calados, mas nós só nos calaremos se nós quisermos. Porque a primeira ordem que Deus dá através de Mardoqueu para Esther, quando vem a perseguição, é: se de todo te calares. Quando? Neste tempo. Que tempo? Esse tempo que a igreja está precisando. Esse tempo que as crianças estão precisando. Eu atendo pais. Eu atendi um pai de um menino de 3 anos. Ele chorou na mesa conversando comigo. Ele disse: o meu filho está ficando doente. O meu filho está tendo crise de personalidade, de identidade. O meu filho não sabe o que ele é. Porque a pseudo-professora, que se acha professora, disse para o meu filho que ele não é menino e nem menina. Que ele nasceu sexo neutro. E que se ele quiser, ele pode ser uma princesa. O meu filho já tira fotos fazendo pose que as mulheres fazem. E ele disse: Cris, eu não sei o que eu faço. Porque eu já até chorei por isso. Porque a família da minha esposa aceitou isso e o meu sobrinho de 5 anos já tem uma Barbie. E quando meu filho chega na casa da família da minha esposa, ele quer a Barbie. E eu digo para ele: não, menino, não brinca de boneca. Isso é coisa de menina. Mas isso é coisa de opressor. Essa fala minha aqui, para eles, é opressora. Só que a cultura da minha família não pode ser invadida pelo Estado. O que a professora faz na casa dela é um problema dela. Agora, o que eu faço na minha casa é um problema meu e é um direito meu. O que está acontecendo é que estão querendo colocar goela abaixo da gente aquilo que nós não aceitamos, porque nós temos um guia, nós temos uma bula, nós temos uma Bíblia, nós acreditamos no céu, acreditamos em Deus, acreditamos que a família tradicional é a família que Deus criou e que o sexo biológico define sim o que nós somos. Então essa fala aqui, ela é extremamente para eles ofensiva e absurda. Então querem nos calar, e querem nos calar a qualquer custo. Mas é o tempo de nós falarmos. Estão simplesmente fazendo tudo que é inconstitucional na nossa cara. Mas é o tempo de nós olharmos biblicamente e dizer: não, Esther se posicionou. Primeira coisa que Esther fez foi se posicionar. Aí Deus diz: porque neste tempo, porque se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá.
Não pense nós, não pensemos nós, que se nós nos calarmos, outras pessoas não farão, elas farão. Ou Deus não usará outras pessoas, ou Deus não vai fazer através de outras pessoas. Porque Deus fala para Esther: se você não fizer, socorro e livramento não virá de Deus para a tua casa. Porque de outro lugar Deus vai tirar, Deus vai levantar, Deus levanta outras vozes. Mas vai acontecer. Mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Aí ele pergunta: quem sabe, Esther, não é para esse momento, este tempo, que Deus te colocou aí? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem sabe não foi por isso que vocês nasceram em São Paulo? Quem sabe não é para este tempo que vocês nasceram ou moram em Tietê? Quem sabe não é para este tempo que Deus colocou você no trabalho onde você está? Quem sabe não é para este tempo que Deus plantou você onde você está? Quem sabe não é para este tempo que Deus colocou você no colégio, na escola que você está? Quem sabe não é para este tempo aqui que Deus te escolheu para você abrir a boca e falar? Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está conosco. Amém. Eu sei que quando fala de algumas situações, o temor toma conta da gente. Porque aí você olha e você fala: puxa vida, mas tem grandes homens sendo presos? Tem contas de grandes empresários sendo invadidas? Tem WhatsApp de empresários sendo invadidos com conversa particular? É absurdo isso. Imagine eu pequeno. Mas a igreja de Deus, ela é corajosa. Amém. E Esther entende que se não for para perder a própria vida pelo propósito que Deus deu para ela, não vale a pena viver. Eu digo para vocês, vale a pena viver em um país onde não tem mais nem cachorro, porque todo mundo comeu os cachorros. Vale a pena viver em um país onde você tem que juntar uma mala de dinheiro para comprar um sabonete? Vale a pena você viver onde você não tem saúde? Os hospitais foram desativados. Vale a pena viver onde você não vai poder falar nada? Vale a pena viver onde você vai ter... Aliás, gente, o Brasil é a última resistência do socialismo e do comunismo. Não tem para onde fugir. Fugir para onde? Nós recebemos. Porque o Brasil é grande, então dá para receber. Nós damos asilo. Mas brasileiro vai para onde? Mais de 200 milhões de pessoas. Vai morar onde? Não tem lugar na terra. Essa é a nossa terra. Esse é o nosso país. Esse é o nosso estado. Isso aqui é nosso. Nós não podemos simplesmente olhar e deixar as coisas acontecer. Esther se posicionou. Esther disse: eu vou entrar e eu vou conversar com o rei. E se eu tiver que perecer, eu vou perecer.
mas o meu povo não será morto. Nós precisamos nos envolver mais. Nós precisamos estar mais envolvidos. E quando eu falo de se envolver, eu falo de se politizar mesmo, de estudar, de ler, de saber quem é quem, de saber o quem faz o quê. A gente precisa de parar com essa cultura de no dia 2 você agachar no chão, pegar um papel. Não pode, gente. Não pode mesmo, não. Não. Veja quem é. Entre na internet, pesquise. Nós temos a internet. Tem muita coisa lá ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa. E tem coisa verdadeira lá sim. Se não acredita na internet, procura a sua pastora. Pergunte para ela. Nós precisamos parar com essa cultura. Nós precisamos parar com isso, porque nós simplesmente estamos entregando tudo na mão de quem não está fazendo nada e não vai fazer. Nós fomos roubados. Nós tivemos a educação roubada, a saúde roubada. Você sabe o que é 240 bilhões roubados? Ninguém devolveu esse dinheiro. Onde está? E tem gente defendendo quem o roubou. É a mesma coisa de eu sair aqui, ser assaltada, e quando a polícia chegar, eu falar, não, tadinho, deixa ele levar mais um pouco. Porque ele roubou pouco. Nós precisamos. Eu não estou fazendo política para ninguém aqui. Eu estou dizendo para você ler, estudar e escolher segundo a Bíblia. Eu não estou fazendo política para ninguém aqui. Eu estou dizendo para você escolher segundo a Bíblia. Se a Bíblia é contra o aborto, não tem como você acreditar em alguém que não acredita na vida, na concepção. Você já imaginou se Maria tivesse abortado Jesus? Ora, naquele contexto, uma menina que aparece grávida sem casar, ela podia ser apedrejada, morta. Se ela não tivesse a convicção de que o Espírito Santo visitou ela e ela foi engravidada pelo Espírito de Deus, imagina só. Imagina se Isabel tivesse abortado João. Imagina se os pais de Esther tivessem abortado Esther. Imagina se os pais de Moisés tivessem abortado Moisés. Porque quando se aborta, não se aborta só uma criança, se aborta uma história. Não é só não, porque eu não posso também, Deus me livre. Não se aborta uma vida, que é importantíssimo. Mas quando uma pessoa aborta, ela não está abortando aquela vida, ela está abortando uma história, uma geração. Pode ser um grande médico, pode ser um grande político, pode ser um grande empresário, pode ser uma grande dona de casa, uma mulher excelente, uma mãe maravilhosa. Aí vem um movimento feminista dizendo que ama as mulheres, que defende as mulheres, mas às 23 semanas aborta uma menina, com 23 semanas de gestação. Esse assunto é para outro dia, porque eu adoro falar contra os feministas. Porque é um bando de desocupada. E um movimento que não defende ninguém. Um movimento que mata vidas. E que protege estupradores. Porque está lá a votação para castração. E as feministas que estão lá votam contra. Não querem castrar estuprador. Então esse movimento não me representa. Eu não devo nada ao feminismo.
Quando eu falo isso, eu choco algumas meninas na igreja. Porque elas acham que porque eu sou negra, mulher, eu tenho que ser esquerdista e feminista. É um movimento que mata crianças, é um movimento que é a favor das drogas. Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram mães que têm que prender filhos com correntes dentro de casa para o filho não morrer na mão do tráfico. É por isso que a Anitta vem para a internet dizendo: libera tudo. Libera por quê? Porque ela nunca teve um contexto dessa dentro de casa. A mãe dela nunca chorou por um filho que está drogado aí e o crime quase matando, ou uma mãe que chorou em cima de um corpo de um filho que está morto. Nós precisamos, como igreja, defender o que Deus defende. A igreja que não defende o que Deus defende, eu sinto muito em te informar nessa noite, você não é igreja. Você é simpatizante da igreja, mas igreja não. Igreja defende a vida, igreja defende a liberdade, igreja defende a não legalização das drogas, igreja defende o que Deus defende. Igreja defende que homem nasceu homem e mulher nasceu mulher. E que Gênesis 1, versículo 27 diz: e Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea, Deus os criou. Essa é a verdade, querendo eles ou não. Nós aqui estamos aqui para discriminar homossexuais? Não. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Só que eu respeito eles. E a escolha deles. Mas não concordo com eles. Isso aí. Sou totalmente contra a ideologia de gênero nas escolas. Criança tem que ser criança. Criança não tem que saber o que é sexo, se ela quer ser menina, se ela quer ser menino. Não, criança tem que ser criança. Se ela se descobrir depois de maior de idade, isso é um problema dele. Mas criança não, doutrinar criança não, ensinar criança não. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar o que eu penso e o que Deus defende. Amém. Porque eu preciso de defender aquilo que Deus me deu por decreto. Não tem como eu olhar para um menino e dizer: você nasceu neutro. Neutro é detergente. Ninguém nasce neutro, gente. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. O sexo biológico define sim. Uma vez um rapaz começou a discutir comigo porque queriam dar absorvente para um homem trans. Eu falei: e ele vai usar absorvente? E ele: porque você é homofóbica. Não, eu falei: não, eu só tenho cérebro e penso. Não tem como. É absurdo. Homem não menstrua. Ele pode se sentir mulher, ele pode gostar do mesmo sexo, tudo bem, é um problema dele. Mas lutar por absorvente? Não existe isso, gente. E ele travou uma discussão comigo e eu falei: tá, então só me prove em que período que isso acontece com você. Eu só preciso saber, porque para mim é novidade. Eu preciso saber. Eu não estou aqui discutindo. Se acontece, você tem direito. Mas em que período isso acontece? Homem não tem regra menstrual, gente. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. Porque imagine o marido e a mulher com TPM. Imagina, isso é morte. Ao mesmo tempo, imagina só. Então, gente, é assim.
terminar, você fala, tá demais, já, né? Tá impossível. Eu sofro perseguição pelo movimento de mulheres negras, porque elas acham que eu tinha que defender a mulher negra. Não, eu tenho que defender mulher. Independente dela ser branca, negra, baixa, gorda, magra, alta, eu tenho que defender mulher. Eu não entro em nenhum tipo de movimento nenhum. Eu não compro briga de movimento nenhum. Eu falo, gente, eu não vou brigar por isso, não adianta. Eu defendo pessoas. Eu luto por pessoas, por seres humanos. É por isso. Para terminar, existem muitas coisas, existem muitas leis contra a igreja. E nós precisamos nos posicionar. Se posicione na sua vizinhança, se posicione na sua casa, se posicione conversando com seus amigos. Discutam o futuro do seu país, o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos jovens. Eu percebo que tem muito jovem que ele repete o que acontece na escola, mas ele mesmo não sabe o que é. É só uma reprodução. E eu tenho percebido também que alguns professores, desses mais novinhos, eles também foram ensinados errado. Então eles também só reproduzem na sala de aula aquilo que eles aprenderam de Paulo Freire. Então vamos fazer assim. Vamos orar pela igreja. Amém. Vamos orar pelo nosso país. Amém. A única coisa que eu quero pedir aqui hoje é oração. Orem por mim. Amém. Orem pela minha casa. Meu filho está morando na Inglaterra. Ele falou, mãe, que saudade do Brasil. Falei, por quê? Ele falou, porque a imoralidade aqui é escrachado. Ele falou, mãe, o Brasil, vocês têm liberdade. Aqui, se eu olhar, e eles acharem que o meu olhar é preconceituoso, é uma briga. Ele falou, mãe, aqui a droga é liberada, só que jovens morrem na praça, assim, de tanta droga que eles usam. Para comprar um comprimido de dor de cabeça, você tem que passar no hospital, passar no médico, e o médico te receitar. Mas droga você compra assim, liberado, não precisa. Meu Deus do céu. As praças lá tem desfibrador. Porque eles mesmos, quando estão tendo overdose, eles mesmos dão choque neles. Ele falou, o peso espiritual daqui é muito grande. Porque aqui não tem temor de Deus. Porque aqui não tem reverência a Deus. Porque aqui não tem respeito a Deus. Aqui eles xingam Deus. Aqui os movimentos LGBTs, eles fazem absurdos com as coisas de Deus. Ele falou, aqui a legalidade é muito grande. Ele falou, aqui tem um índice de suicídio entre os jovens, assim, horrível. Ele falou, isso aqui é uma potência em dinheiro. Em uma semana que você trabalha, você vive um mês. Mas, espiritualmente, se você não tiver alguém orando com você, orando por você, você não aguenta ficar aqui. O peso espiritual é muito forte. E olha que eu estou falando de um menino que ora e jejua e consagra. Meu filho, ele é um menino que ele aprendeu a fazer isso. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos jovens. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. Eu roubei 1 minuto do culto. Deus abençoe. Amém.